aconteceu, que é meio difícil para você saber. Velho, ele resolveu comprar um circo pequeno, que ele foi aumentando aos poucos, ele foi deixando um circo maior, um circo mais bem arrumado, e se transformou num circo bom. Sudã era o nome do circo, um N no fim, Sudã. Era criança. Nessa época que eu trabalhava no circo, mas eu já trabalhava na rádio, eu cantava com a minha irmã, com as minhas duas irmãs, com uma orquestra regida pelo Mário Monteiro, que era um pianista de renome aqui de Campinas. Que rádio que você se apresentava? Era a Rádio Educadora, de pessoas que vieram do Rio e queriam nos levar para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que na época era uma rádio assim, melhor que tinha no país, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas meus pais não deixaram, então nós ficamos por aqui mesmo. Mas aí meu irmão tinha o circo, daí a gente ia lá, se apresentava. Era um circo que a primeira parte era variedades, nunca foi assim de circo que tivesse animais. Tinha às vezes um cachorrinho, coisinha assim, mas assim animais de grande porte não teve. Era um circo-teatro? É, o circo-teatro. O picadeiro era alto, tinha 1,20 m de altura, um picadeiro bem grande. O teatro, as cortinas de veludo muito bem arrumada, bem assim, alto também. Dava para qualquer lugar que você ficasse no circo, você enxergava. Tinha geral, tinha as cadeiras, tinha os camarotes. A programação sempre entrava a barreira, eles chamavam de barreira, tinha as moças de um lado, os rapazes do outro lado, todos muito bem vestidos. Eles entravam, davam uma volta no picadeiro, os homens de um lado, as mulheres do outro, viravam assim até que ficava cada um de um lado, as mulheres de um lado, os homens do outro. Daí entrava meu irmão, que era o dono do circo, todos os artistas tomavam parte. Daí meu irmão, que era dono do circo, chegava, dava boa noite para a plateia e falava as coisas que existiam no circo, a programação. Tinha alguma coisa especial que ele falava? Tinha, sempre falava em cada lugar que ele ia, ele procurava assim, modificar o palavreado dele, mas sempre assim, com muita categoria, e chamava a atenção do povo, chamava a atenção das autoridades dos locais que iam, todos tomavam parte, era delegado, era prefeito, trapezistas, malabaristas, como tem essas pessoas de hoje que fazem, tinha o Giro da Morte, todos esses números que tem hoje, sempre teve no circo, sempre. Era de bom gosto e todos achavam muita graça. Então o Osmar Alves era o Mocotó? É, o Osmar Alves era o Mocotó, no circo. Quem mais que fazia? A esposa dele, ela chamava Pierina, ela que fazia o clown. Ela ficava, ele era o palhaço e ela fazia assim a escada para ele. Ela que dava as dicas, ela ia muito bem vestida, ela era bonita e ia muito bem vestida. E às vezes quando ela não ia, era meu irmão que era mais novo que esse mais velho, que depois faleceu com 29 anos. Mas esse também ajudou muito no circo. E tinha também o Laércio, que é o filho dele, que desde criança, era menino, ele já fazia também, já participava. Qual que era o nome de palhaço dele? Era Espirro. Espirro. Além de cantar, você começou a cantar com um desses palhaços? Não. Ou ele não era palhaço? Não foi bem assim. Eu cantava com meu irmão, meu outro irmão. Nós éramos em vários irmãos. Então esse meu irmão, o Vitinho, ele assim, para trabalhar, o nome dele era Tiorfo. Então ele se arrumava, mas era assim, uma caracterização que ele fazia, o rosto assim,
assim, uma pintura assim, até engraçada. Você viu na foto, né? É engraçado. O tio Arthur, você é Finica, é Finica. E é a filha dele, assim, não. E aí era o que? Né? Era como se fosse um repente? Era como se fosse Era músicas... Ele tocava muito bem violão, e ele fazia as músicas, e as músicas eram muito engraçadas. Eu tocava violão também junto com ele, então os dois tocavam violão e cantavam. Cantava músicas assim, não é tipo sertanejo como tem hoje, é diferente, música caipira. Música caipira, música raiz, mas não era música enjoativa, era umas músicas engraçadas, que a gente mesmo cantando a gente achava graça. Era engraçado. Primeiro ele cantava com o Davi, esse meu irmão que morreu, eles faziam dupla, era Tchorfo e Tiburcio. Meu irmão faleceu, daí que eu entrei para fazer, né? E cantava também com a minha irmã, que hoje ela já é falecida, mas na época ela tinha 5, 6 anos mais ou menos de diferença de mim. Ela já era uma moça, eu era uma menina ainda, mas a gente cantava junto e eu tinha a voz muito boa. Ela também, ela fazia a primeira voz, eu fazia a segunda, fazia a oitavada também, eu fazia. Qual que era o nome da dupla? A dupla Irmãs Alves. Ficou muito conhecida em Campinas, muita gente conhecia a gente. Assim, na rádio mandavam muita carta, muitas cartas a gente recebia por semana, de pessoas que gostariam de conhecer a gente. Então, muitas pessoas nos viam cantar no auditório da PRC9 com a orquestra da PRC9. Ensaiava, era uma pessoa enérgica, muito rígida. A gente todo dia tinha às 9 horas da manhã, tinha ensaio das peças, a gente ensaiava e à noite, cada noite era uma peça diferente que tinha. E no sábado era comédia. Daí meu irmão fazia parte, porque ele era o palhaço e era muito engraçado. Nossa, o povo gostava muito dele, era muito engraçado. Muito conhecido também, muito conhecido no interior todo, né? De São Paulo. Interior de São Paulo. E tanto é que eu conheço todo o interior de São Paulo, eu lembro de todas as cidades de São Paulo, eu lembro porque eu conheci nessa época, desde pequenininha, sempre indo lá, e era muito interessante. Tempo que eu era menina ainda, eu tenho muitas saudades, porque eu morava aqui, eu estudava aqui, minha casa era aqui. Mas quando a gente ia para lá era um passeio maravilhoso. A criança gosta de chegar ali tardezinha, a banda de música ficava andava assim, ia indo pela rua, e a turma de molecada, gente arada, tudo atrás da banda, era tão engraçado. E a banda tocando aquelas músicas, né, aqueles dobrados, né, tocando aquelas músicas. Era muito engraçado, né? Morro dos Ventos Uivantes, eu fazia o papel principal. O Vento Levou. Assim, todas essas peças de Shakespeare também passava, sabe? Assim, são peças assim que chamam a atenção do povo. O povo gostava, o povo sempre gostou de teatro. Na nossa época, acho que mais que agora. Acho que muito mais que agora, porque agora eu não vejo o povo gostar tanto de teatro como gostava antigamente. Porque no circo, a segunda parte do circo era teatro. E depois que terminava a primeira parte, da primeira parte para a segunda parte, era assim, tinha um entre-atos, eles chamavam de entre-atos. Então, daí a gente fazia, meu irmão entrava, como eles falavam, vai encher linguiça, né? Então ele entrava, fazia as piadas dele, cantava, esse meu irmão se denominava Tchorfo, assim, né? Caracterizado era Tchorfo. E ele cantava muito, tinha uma voz maravilhosa, cantava muito bem, alcançava tons altos, cantava bem. E ele era assim, um compositor muito bom. E a maioria das músicas que ele cantava era dele. Era criança, ele também, ele se conheceu de criança, mas não tinha nada a ver assim, de como tem hoje, já namorico, nada disso. A gente conhecia, que a prima dele, eu ia na casa da prima dele, a prima dele ia na minha casa, e um dia eu ouvi, né,
estava na casa da prima dele, e ele falou, esse aqui é meu primo. E daí fiquei conhecendo, daí tinha o matinê, era matinê que era bacana, que não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas. Então a gente era cinema era nossa diversão. E a gente ia todo domingo, e daí ele me via, daí mandava recadinho, essas coisas. Enfim, acabei, assim, era um namorinho assim de olhar. Ele olhava, só de olhar, não era nada de nem de conversar. Era muito interessante isso daí. Daí ele ia me ver, ele ficava na primeira fila para ver eu cantar, eu já me conhecia daquela época, ele e o tio dele. Ficavam os dois na primeira fila para escutar, para ouvir eu cantar, eu com a minha irmã. Depois foi passando o tempo, ele mandando cartas para mim, cartas, e eu tinha acho que mais 50 cartas dele. Quando eu me casei, tinha mais umas 50 cartas dele. E vocês se casaram? Daí nós nos casamos. E aí você ainda estava nessa vida do circo? Não, tinha parado? Não, eu tinha parado. Minha mãe já faleceu, né? Depois de 2 meses eu me casei, já estava preparado tudo para o meu casamento, até convite tudo preparado. Daí eu me casei e fui para São Paulo. E meu marido, os pais dele moravam em São Paulo na época. Eles sempre moraram aqui. Ele é campineiro, todos nós somos de Campinas, e daí eu tive que ir para São Paulo porque casei e fui para lá. Mas eu não me acostumei lá. Eu não gostei de São Paulo. E daí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que foi uma menina. Ela nasceu em casa, minha filha, foi muito assim, uma coisa assim meio desgastante, mas é coisa da vida. Eu estava com meu marido e minha filha, a gente ia muito assim para a cidade, a gente morava em São Paulo, mas ia muito para o centro de São Paulo. Daí um dia eu fui com meu marido lá. Foi numa segunda-feira, eu lembro que segunda-feira era assim um dia que não sei, deve ser até hoje, que se reúne, todos os artistas se reúnem no Café dos Artistas. Que ficava onde? Ficava na Avenida São João, perto da, como é que chama aquele largo da Paissandu? Que lá eu conheço a Palma, né, porque morei lá uns 3 anos, mas eu não parava também. Todo lugar eu ia, fazia trabalho assim de foto, né? Eu já pintava na época, desde criança. E então, daí encontramos com meu irmão. Quando ele nos viu, ele ficou todo entusiasmado. Na época eu era moça nova, né? Tinha a minha filha pequenininha, era moça nova, assim, bem magrinha, bonita, né? É novo, é bonito. Daí ele nos viu e falou, onde você está trabalhando? Sabe, no escritório, meu marido falou, escritório. Ah, mas tá bem? Ah, tá mais ou menos. Ah, por que você não vem pro circo? Ah, mas eu não sou artista, o que eu vou fazer no circo? Ah, você aprende, meu irmão falou para ele. Você aprende, vamos pro circo. Ah, vem, sabe o que vocês fazem? Pega suas coisas, mas foi uma coisa muito assim, louca, muito rápida. Manda suas coisas para Campinas, para casa de algum parente, seus móveis. E daí a gente compra uma mala grande, você tem 2 malas para... Tá bom. Daí eu conversei com meu marido, a gente conversou, vamos. Naquele tempo a gente era novo e tudo era bacana, tudo era bonito, a gente não tinha assim minhoca na cabeça, achar que o mundo era ruim, não, tudo era gostoso, tudo era bom. Daí nós fomos. Meu avô fazia o quê? Seu avô, ele que tomava conta, o negócio do picadeiro, ele que ajudava a armar, tanto é que ele era bem magrinho, começou a ficar forte de fazer, ele nunca tinha feito assim, trabalhos assim, braçais, nunca, né? Sempre ele tinha uma mão muito bonita e a mão fininha, né? O filho começou a encher de carro, de fazer aqueles trabalhos lá que tinha que fazer, né? E daí foi passando, minha filha fez 2 aninhos, a gente estava lá em São José do Rio Preto, quando ela completou 2 aninhos, mandei fazer um vestidinho lindo para ela e cantamos parabéns, ela ficou assustada, que ela nunca tinha cantado parabéns, ela assustou, tadinha. E foi essas lembranças que eu tenho. Naquele tempo não existia
disponibilidade de telefone como existe hoje. Então o que eles faziam? Ele mandava telegrama, era um modo mais rápido de chegar a notícia para a gente. Então ele mandava um telegrama dizendo para a mamãe e papai trazer as meninas, as meninas seriam eu e minha irmã, para fazer parte lá, que ia ser a estreia do circo. Lá em Jaú ia ser a estreia, ou Bauru, não lembro, acho que Bauru, não lembro muito bem, é pertinho, né, Bauru? Por volta de que ano? 1900? Eu não lembro direito o ano, mas eu era chute, criança. 1940? Acho que menos aí. Menos? Eu era bem pequena. Daí eles foram. Meu irmão pensou que nós viéssemos no noturno. Ele tinha noturno. Daí quando foi de manhã, que ele ficou sabendo que nesse noturno havia tido um acidente, mas um acidente muito grave, muito feio. E morreu quase todo mundo, morreu muita gente. E essa época que eu lembro que foi em novembro, porque foi no dia de finados, para amanhecer, dia de finados, uma coisa assim. E daí meu irmão chegou na estação, assim, desesperado, porque pensou que os pais dele e as irmãs tivessem falecido, porque foi muito feio o acidente. E aí era trem. Na época não existia o ônibus, era trem que a gente viajava. Daí demorou muito para saber as pessoas, quem tinha morrido, quem não tinha morrido, essas coisas assim. Daí veio o outro trem que nós tomamos, foi de manhã, umas 6 horas da manhã, 5 horas, não lembro direito. Sei que era bem cedinho, estava até meio escuro. E quando nós chegamos lá, meu irmão não esperava que a gente chegasse nesse trem. Ele pensou que a gente estivesse naquele trem do acidente, que houve aquele acidente. Daí quando ele nos viu, ele ficou meio bobo quando ele viu a gente, ficou todo feliz, chorava e ria ao mesmo tempo. Foi muito bacana depois, ele viu que a gente não tinha acontecido nada pra gente, né? Foi por Deus mesmo que a gente não veio naquele trem que ocasionou um acidente tão grave. Trabalho de nada, sempre fui boa esposa, boa mãe, eu não tenho assim coisas más assim na minha vida de nada, assim, quanto ao que eu fiz, na minha vida, só trabalhei, sempre cuidei dos meus filhos, sempre amei meus filhos, eu tenho até, sou uma pessoa sempre meio, nem acho que está certo como eu sou, porque quando eu gosto de verdade, aí eu fico ansiosa. Se eu tenho amor, eu fico com aquilo na cabeça, aquela ansiedade, aquela vontade de ver. Eu sofro que meu filho mora no Rio, eu sofro com isso. Tem dias que me dá aquela saudade, chego a chorar de saudade. Meu marido foi o primeiro namorado meu, casei, assim, muito ingênuo, muito bobinha, né? Eu tive 4 filhos, uma menina e 3 meninos, 11 netos e 5 bisnetos, mais 4 homens e só uma bisnetinha.
Preciso emagrecer. Relaxa. Menos. Hoje mesmo eu gostei da comida e ia comer mais. Não comi. Tá vendo? Tenho força de vontade.